Preste atenção nisso. Tem gente que olha para a sua vida hoje e pensa que você nunca vai chegar onde Deus disse que você chegaria. Porque eles só estão vendo atrasos, guerras, portas fechadas. Mas tem uma coisa que pouca gente entende. Quando Deus decide estabelecer alguém, ninguém impede. Você pode ter passado por anos de traição, injustiça, perseguição, traição, guerra, mas quando chega o tempo de Deus, aquilo que era promessa se torna posição. E é exatamente isso que acontece no segundo livro de Samuel, no capítulo 5. Depois de anos de perseguição, depois de fugir de Saul, depois de viver guerras internas no próprio povo, finalmente chega o dia em que Davi é reconhecido como rei sobre todo o território de Israel. Lembre-se, a promessa foi feita por Deus anos atrás, mas agora começa a se tornar realidade. Veja o versículo 1. Representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebrom: somos sangue do teu sangue. Aqui acontece algo poderoso. As mesmas tribos que antes estavam divididas, agora se aproximam de Davi dizendo: nós somos parte de você. O que isso significa? Que existe um momento da vida que Deus faz aquilo que você nunca precisou forçar. Davi nunca precisou fazer campanha política. Ele nunca precisou manipular ninguém. Deus simplesmente moveu o coração das pessoas. Escute isso com muita atenção. Quando a mão de Deus está sobre a sua vida, o reconhecimento chega sem manipulação. Eu sei que tem gente que vive tentando convencer os outros de quem é, mas quando Deus levanta alguém, não precisa convencer. As próprias pessoas percebem. A segunda aplicação está no versículo 4. Davi tinha 30 anos quando começou a reinar. Isso aqui é muito forte, porque Davi foi ungido quando ainda era muito jovem, um pequeno pastor de ovelhas. Mas você sabe a história, ele só assumiu depois de muitos anos. E por que isso? Porque a promessa não é autorização para você pular processos. Entenda, Deus não estava apenas preparando um trono para Davi. Na verdade, ele estava preparando Davi para o trono. Talvez você ache que Deus está demorando, mas na verdade, Deus está estruturando você para aquilo que ele pediu. Porque algumas promessas são tão grandes que, se chegarem antes da maturidade, podem destruir a pessoa. Terceira aplicação, destruindo as fortalezas. Nos versículos 6 e 7, Jerusalém era considerada uma fortaleza intransponível, impossível de conquistar. Os jebuseus eles diziam: nem cegos e aleijados vocês conseguem vencer. Era uma provocação. Era como se eles dissessem: vocês nunca vão conseguir entrar aqui. Mas o texto diz: Davi conquistou a fortaleza de Sião. Preste atenção nisso. Toda pessoa que Deus levanta vai encontrar fortalezas espirituais tentando impedir o avanço. Fortalezas do medo, fortalezas da rejeição, fortaleza das limitações. Mas ao mesmo tempo existe uma verdade espiritual aqui. Aquilo que parecia impossível se torna possível quando Deus está conduzindo a batalha. E talvez você esteja diante de algo que parece intransponível, mas Deus está te dizendo: essa fortaleza não é o seu limite, é o seu próximo território. Quarta aplicação, crescimento inevitável. O versículo 10 diz que Davi ia se tornando mais poderoso porque o Senhor dos Exércitos estava com ele. Isso aqui revela outro princípio espiritual poderoso. O texto não diz que Davi se esforçava para parecer grande. O texto deixa claro que Davi ia se tornando cada vez mais poderoso. Ou seja, o crescimento era consequência da presença de Deus. Muita gente hoje quer crescer rápido, mas crescimento verdadeiro não vem com estratégias humanas, vem da presença divina. Quando Deus está com alguém, o crescimento acontece. Não precisa forçar, não precisa disputar, não precisa provar nada. A própria vida começa a testemunhar. Quinto e último princípio: o perigo de repetir a mesma estratégia. Nos versículos 19 a 23 acontece algo muito profundo. Os filisteus atacam e Davi, como de costume, pergunta a Deus. Assim como Deus de costume responde. O resultado? Davi vence. E você pensa que acaba por aí? Os filisteus voltam. Aí Davi poderia pensar: vou fazer exatamente igual. Mas ele faz algo diferente. Ele pergunta novamente a Deus. E Deus responde. Só que agora Deus fala: não suba agora, dê a volta por trás. E isso revela algo poderoso. Vitórias passadas não são garantias de direção futura. Muita gente perde batalha porque tenta viver estratégias antigas. O que Deus fez ontem foi poderoso. Mas Deus continua falando hoje.
Escute isso. Deus não quer que você viva de memória espiritual. Ele quer que você viva de relacionamento. E talvez você esteja vivendo um momento de guerra. Talvez esteja enfrentando fortalezas que parecem impossíveis. Mas Deus está dizendo algo para você hoje. O mesmo Deus que ungiu Davi no campo foi o Deus que estabeleceu Davi no trono. Ei, a promessa não morreu. O processo não cancelou o plano. E aquilo que Deus falou sobre a sua vida ainda vai se cumprir. Se essa palavra falou com você, eu quero te convidar a fazer duas coisas. Primeiro, coloque aqui nos comentários aquilo que Deus ministrou ao seu coração. Segundo, não pare nesse episódio, porque no próximo capítulo acontece algo poderoso. Davi decide trazer a presença de Deus para Jerusalém. E isso muda completamente a história. Então, assista o próximo episódio dessa série. Nos vemos lá.